Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Unicast, seu podcast de teologia, podcast da Igreja Batista Somos Um, para que a gente busca sempre encontrar a nossa unidade, a nossa diversidade de convidados. Hoje temos um convidado de volta aqui com muita alegria. Terceira participação, né? Terceira? Segunda. Tô doido. Desculpa, tô empolgado. Estou muito feliz de estar aqui. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Fernandes. Estou aqui, antes de falar com o nosso convidado, com o pastor Léo, meu pai. Bem-vindos também, pessoal. E aí, pessoal, estamos aí. Deus abençoe vocês. Que alegria estar aqui de volta, gravando mais um episódio, né? O último do ano, finalizando o ano 2025, esse episódio que a gente espera que seja bênção para você. Olá, pessoal, muito bom estarmos juntos novamente, sempre uma alegria e nem se fala com o pastor Geraldo, então, mais ainda especial. Gratidão sempre. Bom, como já adiantei, temos o nosso convidado de volta. A primeira participação foi muito legal, para mim valeu por duas, por isso que para mim é a terceira vez. Boa. Porque gravamos 2 programas. Verdade. Então, olha só, vocês estavam me contrariando, é isso que eu tô na cabeça. É o terceiro Gravou episódio, dois. é verdade. É a terceira participação. Gravamos 2. Então, muito bom. Então, não tava doido. Terceira participação do pastor Geraldo. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Se apresente aí para quem não viu os 2 primeiros episódios, eles vai ver só esse. Quem é você? Estamos felizes em te receber aqui também. Obrigado, é um prazer retornar. A primeira experiência foi excelente, fiquei muito à vontade, o tema também. Meu nome é Geraldo Cruz, sou pastor da Igreja Batista Reconciliação ali no bairro Floramal, uma turminha muito legal. Um abraço aí para o pessoal da nossa IBR. Sou pastor, sou também professor de teologia, trabalhei praticamente aqui em todas as instituições teológicas. Tenho uma alegria de dizer isso, né? Aqui de Belo Horizonte, FAT, Isabela Hendricks, Batista, STEB, nossa casa primeira, né? Então, e dessas casas também trabalhei como coordenador da pós-graduação, supervisor de TCC, deão do STEB. Então, uma experiência aí legal. E a experiência de sala de aula, além da coordenação, né, de estar com os alunos, aquela interação gostosa de ouvir perguntas, a gente cresce demais com as perguntas, né? Então, é minha vida acadêmica e a minha vida também com o corpo de Cristo, né? Então, estou aqui para a gente conversar um pouquinho e a gente edificar o povo de Deus. Boa, muito legal, muito legal. A gente vai falar hoje, então, você já viu aí no tema, sobre o advento, né? Que talvez para quem nunca ouviu essa palavra, pode ser uma palavra um pouco estranha, né? Tipo, como assim advento? Mas tem tudo a ver com essa época do ano, né? A gente está se aproximando do Natal. Esse episódio vai sair já no mês de dezembro, então faltando aí pouco mais de 20 dias, menos, em torno de 20 dias aí para o Natal. E o advento, ele é essa ideia de unificar a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas eu estou simplificando muito aqui. Eu queria fazer essa pergunta aberta aqui, pastor Geraldo, sobre o que é esse advento, o que tem a ver Jesus vir no Natal, voltar depois, como que a gente pode falar desse assunto de uma maneira introdutória? Isso. Eu acho que a gente precisa começar falando de algo que a gente chama de a esperança messiânica. Tudo isso nasce no berço judaico. Os judeus desenvolvem uma esperança da vinda de um Messias, um ungido, que Deus ungiria. Essa esperança nasce entre os profetas e para os judeus. Para os samaritanos, desde o Pentateuco, que já tem uma esperança messiânica, né? Aliás, nós remontamos a esperança também no Gênesis, né? Quando há uma promessa que da mulher, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali no Gênesis, capítulo 2, já vem a ideia, né? De um Messias, de alguém que viria destruir o mal. Essa ideia de destruição do mal genérica vai se aperfeiçoando nas profecias dos profetas, até chegar no grande profeta Isaías, que é quando ele delineia com mais clareza quem seria esse Messias, qual a missão desse Messias, e os profetas menores também interagem com Isaías, né? Até que um quadro geral se forma, um filho de Davi, ungido, ele viria para
derrotar o mal e implantar o reino de Deus, né? Então, essa é a ideia do advento, da vinda de um Messias. Legal, legal. E aí a gente tem, falando da vinda, a gente tem uma esperança que havia naquele povo, que na verdade acho que até hoje, né? Estão a esperança do Messias, e a gente, mesmo entendendo que o Messias veio, a gente tem uma dupla esperança, né? Da primeira, que nutria-se antes do Jesus vir, e a esperança de hoje, certo? Sim. E então a gente fala, beleza, esse vai ser o nosso tema hoje, né? A gente vai falar dessas duas vindas. O pessoal estava aqui de complô aqui pra gente focar no pastor Geraldo, mas eu queria aproveitar que a gente estava antes de ligar o microfone aqui, conversando já sobre Natal, pastor Léo, sobre como que se relaciona o cristão e a comemoração do Natal, que é essa primeira vinda, né? A gente, todos os anos ali, 25 de dezembro, a gente comemora o nascimento de Jesus. E aí a minha pergunta seria, por que o cristão comemora o Natal? Nós temos algumas polêmicas aí, o pastor Geraldo estava vendo isso, contando algumas histórias aqui, mas antes a gente vai passar por tudo isso. Por que o cristão, então, ele comemora o Natal? Comemoramos o Natal porque o Natal ele é a celebração da encarnação. O Salvador encarnou, né? E sem encarnação não há cruz, sem cruz não há salvação. Então, na verdade, a vinda, né, de Cristo, a encarnação do Filho de Deus e entrada nesse mundo, esse cumprimento da promessa, representa exatamente a nossa salvação. Então, o nascimento do Salvador, ele precisa ser celebrado. A gente estava até comentando, né, desses problemas que a gente vê e que talvez alguns cristãos acabam gerando um certo preconceito com o Natal por causa da visão consumista que se criou, desses né? desvios, né? Tornou-se uma data comercial, enfim, alguns elementos que foram sendo colocados, a gente estava até comentando aqui, né, da figura do Papai Noel, que acaba tirando ali a centralidade, né, da pessoa de Cristo, que o Natal Cristo nasceu, o Salvador nasceu. E talvez por essas questões as pessoas fiquem um pouco ali arrepiadas, né, quando se fala de Natal, de celebrar, de comemorar, de repente enfeitar a casa, de fazer menção a Cristo, porque o Natal é Cristo. E na verdade, o cristão ele precisa quebrar esse preconceito e compreender que é uma data, sim, que precisa ser celebrada. Ainda que tenha a discussão, né? Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ok, mas, por exemplo, quando meu aniversário cai na quarta-feira, eu espero para comemorar no sábado. Muito bom. Para os meus amigos virem, porque na quarta-feira não dá, quinta-feira todo mundo trabalha, então às vezes a gente altera. Né? No ano que a minha filha fez 15 anos, a gente não conseguiu programar a festa a tempo, né? Acaba que fica caro, etc e tal, então nós jogamos 6 meses para frente e fizemos uma celebração dos 15 anos dela 6 meses depois da data, porque foi quando a gente conseguiu juntar um dinheirinho para fazer uma festa. Foi segunda-feira. Foi segunda agora? Segunda agora. Pastorzão, aí parabéns. A turma fez uma surpresa lá, legal. Não esperou o advento, fez o advento na data certa. Na data certa. Pois é, mas eu vejo assim, a questão da data pouco importa. Sim. Né? A questão é o evento em si. Cristo nasceu. A promessa, como o pastor Geraldo está falando, a promessa se cumpriu. O Salvador que venceria e venceu o mal, que nos deu salvação. Ele nasceu. Precisamos comemorar, precisamos celebrar, claro. Muito bom, sensacional. Adorei essa analogia do aniversário, vou guardar. Por outro lado, ainda falando do Natal, quero esticar um pouco esse assunto, né? Às vezes, no meio cristão, a gente tem uma ligação mais clara ali com a Páscoa, né? Que é a redenção, né? E o Natal, às vezes fica essa data muito dos presentes. Pelo menos a primeira coisa que vem à mente, às vezes, é o espírito natalino, é o presente, é aquela coisa meio de graça e tal. E a minha pergunta, sem querer, não sei se estava no roteiro não, mas eu quis fazer, seria como que a gente pode trazer a lição do Natal, né? A ideia de que o Salvador nasceu. O que a gente pode trazer de prático para a nossa vida a partir disso? Né? O que importa, obviamente, tem um sentimento de gratidão, né? que é o que eu já falei, mas o que importa para as pessoas de lembrarem que
o Natal é algo que mereça ser lembrado para além de simplesmente ter um sentimento bom de gratidão, pastor Geraldo? Olha, eu acho muito interessante essa pergunta, porque ela vai empurrar a gente, vai remeter a gente para a questão do sentido teológico, sentido bíblico teológico. Eu quero pegar só, aproveitar e fazer um gancho. Nós estamos aí com a situação, não sei se a gente pode dar nomes, mas não tem problema nenhum. O pastor Anderson está, de alguma forma, está se falando aí que ele está migrando para o catolicismo. Sim. Então, é muito conhecido na mídia. Anderson Silva. Isso, Anderson Silva. Ele é um debatedor, muito conhecido. Então, ele está migrando porque ele teve uma experiência com a Eucaristia Católica e agora que ele teria entendido o sentido da ceia, né, da Eucaristia. E já gravou vários vídeos, e então não estou falando por boato, estou falando pelos vídeos que eu assisti dele. Então, eu estou pegando isso como um gancho, né? Eu fiz um comentário numa mídia sobre essa situação do pastor Anderson, que me causa surpresa, porque o sentido teológico da Eucaristia, que nós chamamos de ceia do Senhor, ele está ali à disposição de todos nós que estudamos, que fizemos teologia. Existe uma presença física no elemento e uma presença mística, né? E ele vem falar a público que agora descobriu a presença mística, né, de Cristo. Então, eu fico surpreso como nosso povo, né, tem uma dificuldade de encontrar o sentido teológico. Porque sem o sentido teológico, a gente não entende o sentido histórico e nem o sentido prático. O primeiro sentido a ser entendido é o teológico. Então, ele está comentando agora que houve vamos dizer assim, uma descoberta do sentido teológico, místico da Eucaristia, e por isso ele agora está refazendo toda a teologia dele e afirmando, então, que a Igreja Católica é a única e verdadeira igreja cristã. Então, de uma certa forma, negando todo o protestantismo dele. Então, pegando como gancho, eu diria, para a gente entender o sentido prático do Natal, a gente precisa primeiro entender o sentido teológico e bíblico. O sentido teológico bíblico do Natal. Natal é nascimento de quem? Do Messias. Então, quando nós falamos do advento, nós estamos falando daquele que havia de vir, né? E veio. E ele haveria de vir. E por que surgiu? Eu quero voltar um pouco à história aí do advento. De onde surgiu essa esperança? Da presença do mal na criação. Essa questão que eles chamam de cosmogônica, né? Da origem do cosmos. Por que o mal está presente na criação? Essa foi uma questão não somente do cristianismo, mas de todas as religiões, zoroastrismo, o bem e o mal, né? Do budismo. Como é que o mal está nessa criação? Se há um criador bom, porque existe um mal que é mal, né? Então, essa criação do mal está presente no imaginário humano. E a resposta para a dor veio na comunidade judaica com a esperança messiânica. Então, alguns dizem que a esperança messiânica se estabelece mesmo a partir dos cativeiros. Principalmente o cativeiro babilônico, que é a grande dor judaica. É quando destrói o templo. Imaginem vocês, se o templo é o lugar da presença visível de Deus, destrói-se o templo, desaparece a arca da aliança, do concerto. Então, a estrutura religiosa toda é abalada. Eles vão para o cativeiro, então eles percebem que é como se toda a estrutura existencial deles na religião judaica estava destruída. Então surge a esperança quando... Aí vem uma teologia mais liberal que diz que surge lá no cativeiro, mas na verdade é no cativeiro porque eles estão relendo os profetas. Então, biblicamente falando, a esperança messiânica nasce dos profetas. Mas quando é que o judeu de fato vai ler os profetas? Os judeus vão ler os profetas no cativeiro babilônico. Porque até então eles não liam os profetas. Havia uma dificuldade para ler os profetas, porque os profetas apoiavam o rei Davi. Então, e muitos achavam que Davi era um impostor. Então, como é que vamos ler os profetas que falam que o Messias seria filho de Davi, mas Davi é um impostor? Então, os profetas ficaram um tanto relegados. Os profetas falavam da destruição do templo. Eles também não gostavam. Então, os profetas falavam que uma nação pagã viria julgá-los. E, de fato, vieram, né?
Então, dessa forma, os profetas não eram bem-quistos. E ninguém queria ser profeta quando Deus chamava, por isso mesmo. No cativeiro babilônico, quando então as previsões proféticas ocorreram, eles falaram, nós estamos agora no cativeiro, aquilo que os profetas falaram. Principalmente Jeremias e principalmente Isaías. Então, esses caras falaram que nós viríamos para aqui. Aí seria bom a gente ler tudo o que eles falaram. E aí surgiu a sinagoné, né? A sinagoga. Eles adquiriram casas, a sinagoga era uma casa, não tinha mais o templo. Então, lá na Babilônia, eles adquiriam casas e reuniam nessas casas para estudar esses profetas. O que é que eles falaram mesmo? Porque nós estamos aqui. Inclusive, foi por isso que eles leram e disseram, o profeta Jeremias disse que nós vamos ficar aqui 70 anos. Ou seja, havia também uma mensagem de esperança, né? Exatamente. Foi lendo isso que Neemias resolveu. Zorobabel voltou primeiro. E cerca de 30 anos depois, Neemias vai construir os muros. Zorobabel vai reconstruir o templo e Neemias os muros. Então, voltando aqui à origem de tudo, é no sofrimento, é na existência do mal, e esse mal que impõe a todos nós um sofrimento existencial, é que surge uma esperança. Esse mal vai ser destruído algum dia. Esse mal vai ser confrontado. Esse mal vai ser retirado da criação. Então, a ideia do novo céu e da nova terra é um novo sem o mal. E o ser humano está submetido a esse mal. Então, o ser humano ele olha para o mal como algo insuperável. Daí a esperança de um ungido que viria sobrepor e ser mais poderoso que o mal. Então, daí surge a ideia de vir, o desejo, o anelo e a promessa. E Deus faz, então, a promessa. Que viria um homem que ele ungiria da semente da mulher, lá do Gênesis, que esmagaria a cabeça da serpente, tipificando o mal. E só uma última informação histórica, para a gente vir mais para o lado contemporâneo. Ainda uma informação, essa ideia de uma esperança messiânica, ela não é só do povo judeu. Eu estava estudando o capítulo 12 de Apocalipse, quando ali está a mulher e o dragão, a mulher perseguida pelo dragão. Eu fui estudar esse dragão, né? Interessante que não tem dragão na Bíblia. Dragão é... exatamente. Por isso que a Apocalipse 12 fala a mulher e o dragão, vírgula, a antiga serpente. Sim, serpente está na Bíblia, mas dragão não. Exatamente, porque o dragão é da mitologia grega e da mitologia egípcia. Então, essa esperança de um Messias é que viria lá na mitologia grega. E na mitologia egípcia viria uma criança que nasceria de uma mulher e essa criança destruiria o dragão. Aí, quando João, que está lá em Éfeso, escrevendo o Apocalipse, né, na ilha de Patmos, naquela região de Éfeso, ele incorpora a mitologia grega e a mitologia egípcia. Então, ele fala dragão para o pessoal da região entender, mas ele põe uma vírgula e fala, esse dragão da mitologia é a antiga serpente da Torá. Então ele fala, o dragão, a antiga serpente. Então o que eu quero dizer, mesmo na cultura egípcia, mitológica egípcia e na mitologia grega, o mal seria um dia confrontado. Então, na cultura judaica, mitologia grega e mitologia egípcia, está a ideia do advento. E do advento de uma criança, muito interessante, de um ser humano. O próprio ser humano seria ungido. Então, a ideia de se um ser humano caiu e levou toda a raça, um ser humano também seria levantado para reerguer a raça. Então, essa é a ideia do advento. Então, daí, para a gente falar de questões práticas, a gente tem que falar de questões teológicas. Então, a ideia do advento é a ideia da retirada do mal da criação. E já que naturalmente isso se torna muito prático, né? Porque hoje em dia um grande problema que a gente tem até hoje é que o mundo anda cada vez mais mal. Cada vez pior. Então o Natal deve ser mostrado por nós cristãos como uma fonte de esperança. Amém. A gente celebra o Natal não é para ganhar presente necessariamente, mas é para o congraçamento dos amigos, das famílias, sim, em torno da esperança. O mal vai ser retirado. O mal vai ser superado. Amém. O mal vai ser destruído.
E o bem, finalmente, vai dar o sentido da existência. Esses foram criados não foi para sofrerem. Porque eu sofro. Eu nasci para sofrer? Não, você não nasceu para sofrer. O mal é uma contingência. O bem vai vencer o mal. Sensacional. Então o Natal é para comemorar isso. O povo que habitava em trevas viu uma grande luz, né? E aí eles envolto em maldade houve esperança. E aí hoje a gente envolto em maldade pode ver a esperança da segunda vinda de Cristo. Sensacional. Sensacional. Dá nem vontade de continuar, não? Podemos encerrar o episódio por aqui. Já está dada a lição. A gente tem o Advento, então, apontando para essa mensagem de esperança. O Advento também tem uma mensagem de preparação, Pastor Gibas, já direcionando um pouquinho. Como que a gente pensa nisso? A nossa intenção, né, ao falar sobre o Advento, né, as pessoas às vezes veem o nome, né, e o Advento ele não é assim. O nome Advento não está na Bíblia com esse nome, né? É algo de um calendário litúrgico que aconteceu, mas que é a nossa realidade. E a gente parte da premissa, né, de que Jesus viria e veio e de que ele vai voltar. E eu gosto de pensar, né, a gente tem conversado muito sobre isso, que a gente está no meio dessas duas vindas, né? E nós precisamos realmente reacender essa esperança. A gente vive num mundo saturado de notícias ruins. A gente, às vezes, entra num mundo cada vez mais acelerado, e a gente, às vezes, entra nessa época do ano e a gente não reflete sobre o que é o Natal, seja porque é uma data pagã, tem o Papai Noel. Tem um ditado, né, que eu gosto, que a gente, quando o neném faz cocô na banheira, você não joga o neném fora. Você joga a água suja fora. E o neném, a mensagem, ela precisa ser falada. Então, assim, eu creio que o nosso desafio, essa preparação, isso, ensinar o povo de Deus a viver essa época do ano, refletindo na primeira vinda, em como Jesus veio, a sua obra, todo o contexto que o pastor Geraldo trouxe aqui do Antigo Testamento, né, de uma mensagem que era dura, mas que havia uma mensagem de esperança por trás, né? Eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, havia uma mensagem de esperança ali, e hoje existe essa mensagem de esperança para um Jesus que vai voltar para nos buscar. Então, por que a gente fala sobre o Advento agora, ali, normalmente os últimos 4 domingos, a nossa igreja vai falar sobre isso nos cultos, a gente vai divulgar devocionais para as pessoas lerem, incentivar as pessoas a orar, para a gente reacender essa esperança, né? Tem um texto que eu tenho meditado muito em Tito, Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, nos versículos 9 a 11, deixa eu só abrir aqui. Vai parar no 11? Um pouquinho da sua paciência. 11 a 13. Olha só, versículo 11. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. A graça se manifestou, Jesus. Está falando de passado. O 13, vou lá no 13 primeiro agora. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Está falando da manifestação futura. E no meio, para quem gosta de sermão de 3 tópicos, o que nós devemos fazer? O versículo 12. Essa graça nos instrui a renunciar à impiedade, renunciar o pecado, renunciar o mal, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, né? Não estamos aqui para falar do Natal somente, embora isso por si só já é maravilhoso, né? E falar de uma segunda vida. Mas o que a gente tem que fazer? Como nós devemos viver? Então, o Advento, eu acho que ele tem que provocar isso na gente. Não é sobre comprar presente, embora seja bom, né? Eu aceito presentes de Natal. Não é sobre uma árvore de Natal, embora seja bom, lá em casa já está pronto, né? Mas é sobre a nossa vida com o coração fervendo de desejo por Cristo, de anunciar a sua volta, de viver de uma maneira santa e piedosa. Reconhecer essa necessidade, né, Gibas, assim como o Pedro citou, né, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. O pastor Geraldo vem fazendo todo esse retorno, né, histórico do povo de Israel, que foi compreendendo as profecias, entendendo que viria esse Salvador para extinguir o mal.
João Batista, antes de Cristo, né, ser revelado publicamente, ali, o ministério começar, ele falava: arrependei-vos, trazendo sempre ao povo essa necessidade de arrependimento, de reconhecer que tinha a necessidade do Salvador. Né? E eu creio que quando a gente pensa no advento também, a gente tem que ter esse preparo de nós já reconhecemos, nós já o recebemos, mas sempre trazer isso no coração, né? Esse rever a forma de andar, rever essa carência nossa de estarmos unidos a Cristo, estarmos ligados a Cristo, estarmos endireitando os nossos caminhos, as nossas veredas, né? Caminhando de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Porque para nós o Salvador já veio, mas ainda que sofrendo atualmente, o nosso Salvador virá. Né? Então, ele já veio, mas ele virá. Então, a esperança, a promessa continua ativa. Acho que é legal, dá pra gente pensar nessa ideia de espera. Já a gente falou muito de esperança, né? E espera... A espera está dentro da esperança, né? De certa maneira. Uhum. Eu queria até prolongar esse assunto, pastor Geraldo, pensando... Meu pai vocês já pincelaram bastante, mas eu quero que a gente... acho que dá pra gente ir mais fundo nisso. Dessa ideia de como que vive o cristão que espera a volta de Cristo. A gente tem uma mensagem, eu vejo uma parte do corpo de Cristo enfatizando muito isso, né? No meio de alguns amigos a gente brinca de que existem os escatocrentes, que são a galera que tá vira e mexe falando sobre escatologia e pensando na volta de Cristo. Como que a gente pode mergulhar? Aí, de novo, a gente volta para um assunto mais prático, né? Podemos voltar para a teologia, que a gente adora aqui também, mas a gente pensa no Natal, a gente pensa em esperança, a gente pensa em como que a gente deve esperar. E aí, essa pergunta: como que vive o cristão que está à espera da segunda volta de Cristo? Então, como é que essa esperança se desdobrou em duas esperanças, né? O advento, para o judeu, é muito importante isso para o nosso público entender isso. Para o judeu, o advento é único. É por isso que o judeu ainda aguarda o advento. Boa lembrança. Porque a gente já parte do pressuposto que são 2 adventos, e aí o judeu, possivelmente alguém judeu que esteja nos ouvindo, né, do judaísmo, vai entender que não tem 2 vindas. Então, o que foi que aconteceu? A primeira vinda era de um Messias ungido, que ele viria destruir o mal e implantar o reino de Deus, que é o reino do bem. Só que, quando Jesus, que é o nosso Messias, que nós entendemos que é o cumprimento, ele veio, ele foi morto pelo Império Romano. Isso é importante a gente lembrar. O império que dominava, que os judeus esperavam que o advento desse Messias retiraria a mão desse império, né? E ele, o Messias, que nós cremos, morre debaixo da mão desse império. Então, isso não é entendido como advento para o judeu. Então, aí daí que dentro do cristianismo há a crença de que esse advento o advento se desdobra em 2 momentos. O momento em que ele vem e destrói, vamos dizer assim, o domínio espiritual do mal. E o segundo advento é quando ele vai voltar para implantar o domínio físico do reino de Deus. Então, para ficar bem claro, o que é o domínio espiritual? É quando o Apocalipse diz que quando ele morre, ele toma as chaves da morte e do inferno. O domínio satânico sobre a criação. Né? Então, ali é a morte da morte, é a morte do pecado, é o golpe ali no domínio do pecado na natureza humana. Então, a primeira parte do advento foi para golpear o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: e libertos do pecado, fostes feitos agora servos da justiça. Sim, isso veio com o primeiro advento. Ele nos liberta. Hoje, nós somos livres. Livres de quê? Dessa natureza pecaminosa. E ele estabelece em nós o desejo de agradar em tudo o nosso Criador. Então, a primeira parte do advento, vamos dizer assim, para o judeu não tem muito sentido, porque essa libertação é espiritual, mas para o judeu era uma libertação ampla, envolvendo o físico. Eu tive um professor rabino, que ele morou em Israel, e ele um dia quis nos explicar a mente judaica. E é muito interessante a gente entender a mente judaica. E ele nos disse assim: um rabino estava dando aula
E um aluno para brincar com o rabino, e diga-se de passagem, o judeu gosta de piada, viu? É mesmo? É, a gente pensa que não. Mas a cultura judaica é da piada também, viu? Então, Jesus usou uma ironia, né? Quando ele chamou Herodes de aquela raposa, né? Uhum. Então está registrado na Bíblia. O judeu, ele gosta do humor. Inclusive, lá no Provérbios 8, quando Deus está criando o mundo, diz que ele deu gargalhadas, né? De satisfação. Muito bem. Então, o rabino disse que um aluno brincalhão entrou na sala de aula e falou assim: mestre, boa notícia, o Messias chegou. Aí o rabino, muito tranquilamente, foi até a janela da sala, né? Olhou para ver se o mendigo que ficava na porta do prédio estava lá. Porque para ele, o Messias chegando, não haveria mais o mal. Automaticamente está tudo redimido, né? Tudo redimido. E o mal para o judeu é não haver mais pobreza, sofrimento, doença, não é? Falcatruas. O mal social forte, é concreto para o judeu. Não é só uma experiência espiritual. Uhum. O judeu não faz essa secção entre espiritual e físico. Para o judeu é uma realidade só. Então, se o Messias vem, não vai mais ter o mendigo. Então, aí o rabino foi tranquilo, olhou e falou assim, e viu o mendigo e falou assim: você está brincando. O Messias ainda não veio. Entende? Então, mas para a nossa experiência cristã, quando Jesus na cruz disse tetelestai, ele diz tudo está consumado, cumprido. Ali houve uma primeira etapa desse cumprimento espiritual. E nós aguardamos agora. Então o reino de Deus está em nós. Sim. Mas ele precisa estar em volta de nós também. O reino de Deus está em nós, que é o Espírito Santo. Paulo, ele vai dizer: o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em gozo, paz e alegria no Espírito. Então ele já está em nós, com esse gozo, paz e alegria. Mas a criação de Deus não se resume ao ser humano. Deus criou todas as coisas. Então esse reino precisa se estender para todas as coisas. Uhum. É por isso que quando Jesus curava um paralítico, ele disse: o reino de Deus chegou para esse homem. Porque no reino de Deus não vai haver mais paralisia. Uhum. Quando ele curava um cego, ele diz: o reino de Deus chegou. No reino de Deus não haverá cegos. Então, todas as vezes que Jesus operava fisicamente com uma cura, ele diz: o reino de Deus chegou. Então, a gente, como cristão, precisa entender que a nossa experiência do primeiro advento foi espiritual. Então, o Natal, celebramos a nossa libertação. Uhum. Espiritual. Mas no próprio Natal, a gente projeta a libertação final. A segunda vinda. Que na segunda vinda, aí sim, na segunda vinda, o reino de Deus será plenamente estabelecido em nosso coração, espiritualmente, e será estabelecido na realidade física. Ok. Maranata. Então, nós, no Natal, fazemos o quê? Comemoramos os dois adventos. O que aconteceu, já aconteceu em nós, a alegria da salvação em nós, e também reavivamos a esperança do segundo advento, que vai ser a libertação da criação, né? É por isso, voltando aqui, eu gosto de citar textos, né? Paulo, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, ele fala dos 3 gemidos, né? Muito interessante os 3 gemidos. Ele fala primeiro que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito intercede por nós, com gemidos. Quer dizer, intensamente, para que a gente compreenda o amor de Deus. Depois diz que nós gememos nesse corpo. Depois fala que a criação. Porque ainda não está plena a criação. E por último diz, e a criação também geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os 3 gemidos, do Espírito, o nosso e da criação. Então, a gente tem a primeira experiência de redenção no nosso espírito, mas ainda nós mesmos não estamos totalmente, nós ainda livres, né? Nós ainda passamos por tribulações, sofrimentos. Então, o primeiro advento é a libertação da nossa alma. E no Natal nós já anunciamos também o segundo advento, que vai ser a libertação da criação. Então, o Natal é uma experiência que deve ser entendida nessa plenitude, né? E eu queria deixar até uma sugestão para o Natal, né? Se for possível. Na comemoração do Natal. Por favor.
Posso deixar uma sugestão? Claro. Bem-vindo. Olha, não quero que a gente substitua as tradições. Tradições é uma coisa boa. A tradição nos liga aos nossos antepassados, né? Meu pai era assim, meu avô era assim. Tradição é uma coisa boa. Mas a gente precisa lembrar também da tradição judaica, como se comemorava a Páscoa, né? Que eu acho que a gente pode trazer. Na Páscoa era comemorado assim, o filho mais velho, o pai ficava na ponta da mesa com o filho mais velho, o cordeiro, a festa, igual ao Natal que a gente comemora. E aí a tradição era, o filho mais velho fazia algumas perguntas para o pai. Pai, o que é que nós estamos comemorando? Aí o pai respondia, a Páscoa do Senhor. Segunda pergunta, o que foi a Páscoa? Foi o dia em que Moisés mandou passar o sangue no umbral e o anjo da morte não entrou na nossa casa. Por que nós vamos comer os pães sem fermento? Porque tínhamos que fazer sem a massa para ser bem rápido, porque sairíamos no outro dia. Então eram 3 perguntas básicas e dava o sentido da Páscoa. Eu acho que é interessante no dia do Natal a gente trazer 3 perguntas, né? O que é que nós estamos fazendo? Comemorando o Advento. O que é o Advento? É o nascimento do ungido, que veio nos libertar. E qual é o sentido mais amplo do Natal? É que um dia ele vai voltar para realizar uma festa maior conosco. Eu acho que isso é importante. Eu já tive numa festa de Natal. Legal, muito legal. De uma família que eles estavam, na verdade, esperando era comer o Chester, né? A grande expectativa da noite era o Chester. E claro, né, pastor Geraldo, infelizmente muita gente aproveita da data, a pessoa não vive um cristianismo, ela pode até dizer que crê em Deus, e quem sou eu para falar se crê ou não crê, mas às vezes, e nós mesmos, né? Às vezes as nossas festas elas estão focadas nisso, é um tempo da gente comer o peru, o Chester, o pernil. E nada contra. E nada contra, em absoluto, muito bom. Graças a Deus por eles. Muito bom por sinal. Mas a gente... E aí o Advento, eu acho que ele trabalha nesse... A gente reajustar o foco. É uma questão de ajuste de foco. Né? De lembrar que o mais importante... E excelente a ideia, né? De respondermos essas perguntas, né? Passarmos, né, o Salmo 78, que o nosso pastor Léo que gosta tanto, né, o que nós aprendemos, nós vamos passar para os nossos filhos, né, as maravilhas que o nosso Deus fez. Então, assim, eu acho que nesse sentido o Advento ele ajuda também esse reajuste de foco, né, a gente entender volto a dizer, né, no meio desse mundo tão agitado de tantas coisas, a gente parar e relembrar por que estamos chegando nesse período do ano, o que isso significa, isso é fundamental. E nessa história que eu estava narrando aqui, tem um aspecto ainda mais triste, né? Todo mundo esperando a ceia, e geralmente faz a ceia meia-noite, está todo mundo com fome já, assim, já. E aí alguém disse assim, gente, ninguém vai orar, não? Aí uma pessoa disse assim, mas ora rápido porque eu estou com muita fome. Então, naquele dia, eu fiquei assim, muito pensativo, né? Ora rápido, porque eu estou com muita fome. E as crianças que estão... Qual que é a prioridade, né? Ficou claro ali, né? Prioridade é a gente comer. Né? Prioridade é comer. E os nossos filhos estão entendendo que Natal é o que então? Muito bom. Daí, não me reporto apenas aos adultos, mas eu falo das crianças que estão. Então, para aquela criança, o Natal é ganhar o presente que veio de Papai Noel e comer o Chester que a mamãe fez. Então, Natal se resume a isso. Olha o prejuízo que nós temos na transmissão da nossa fé. Então, aí eu remonto à cultura judaica. Eu tenho aprendido muito com a cultura judaica. Muito, muito. A questão da tradição do sábado é um assunto que nós poderíamos trazer aqui. Por exemplo, o sábado para o judeu é o dia do deleite. Essa palavra ressuscitou no meu vocabulário. Já temos um tema para um próximo podcast. Terceira temporada. Que palavra que está longe da nossa realidade. Sábado, às vezes, prolonga-se a semana para a gente, para trabalho, né? Então, o judeu, ele valoriza demais a transmissão da cultura por essas festas. A festa para o judeu é sim um momento de alegria. Eles contam piada, eles dançam, o judeu dança, faz parte da cultura judaica. Mas o início da festa é dizendo o sentido da festa. Toda festa tem que se puxar primeiro por que estamos festejando. Toda festa. Tabernáculos, Pentecostes, Páscoa, todas as festas judaicas
primeiro começa com a busca, o resgate do sentido teológico. E eu acho que esse esvaziamento de sentido, pastor, ele vai além, porque a gente vê isso no Natal. Né? Não se entende o sentido do Natal, a importância ali, né? Não se celebra, na verdade, celebra-se a comida, as festas, os presentes. Quando a gente chega na Páscoa, idem. Né? Hoje a igreja também não... A gente tem que ficar voltando e ensinando, e muitas vezes as pessoas, quando chegam em casa, é só comida e bebida e pronto. Sim. Mas se trouxermos para a nossa realidade mais ordinária, até mesmo nos cultos, nas reuniões da igreja, e isso nos incomoda, às vezes, como as pessoas, num momento de oração, por exemplo, as pessoas estão andando, conversando, e parece que até aquele momento ali de oração, de falar com Deus, que é algo espiritual, é algo... na verdade, é um privilégio nós falarmos em oração e sabemos que Deus está nos escutando, mas parece que não se dá importância. Não se dá importância. Pastor Léo. A palavra, a ministração da palavra, as pessoas estão no celular e mexendo. Eu tenho o hábito de abrir as reuniões dando o sentido dela. Eu falo, para que nós estamos aqui? Toda reunião eu tenho esse hábito. Dizer o sentido da reunião. Então, nós falamos do pastor Anderson, da questão mística dele, né? Deixa eu contar uma experiência mística aqui para a gente entender o sentido das coisas. Então, voltando aqui, o Natal tem que ser um momento de congraçamento, de nos festejar. Outro elemento da cultura judaica, trazer da cultura judaica, além de rememorar o sentido, o judeu ele se preocupava com aqueles que não tinham família. Uhum. A Páscoa era festejada também desse sentido. Então, a viúva, o órfão. O texto de Êxodo, se não me engano, fala, né, que se você tiver poucas pessoas, junte com as outras famílias, né? Ele fala dessa questão de aquele comunhão, que está, para famílias menos numerosas, né? Que está de passagem, que está indo viajando para outro, o forasteiro, o estrangeiro, ele está sem a família. Convide. Então, o Natal, às vezes, a gente fala, não, é uma festa muito de família. Sim, é de família. E aquele que não tem família? Uhum. Claro que a gente não vai trazer todos os desabrigados para a nossa... Mas a gente pode atender algum mais próximo. Sim. A outra família atende um. Claro. Na realidade da igreja é muito importante. Lembrar das viúvas. Lembrar, né, dos que estão separados dos seus queridos. Chama esse para uma festa, vem cá, tem lugar para você. Uhum. Né? E o sentido ele fica muito diferente do secularismo que a gente vê hoje, né? Porque às vezes as pessoas no Natal se tornam muito autocentradas, né? O Natal é uma festa que quem tem condição vai dar o presente mais caro possível pro filho, tudo para dentro da família, em volta da refeição, em volta ali, e a gente expandir esse significado para uma questão de justiça social, de pensar no outro, de pensar naqueles que estão ao redor, de pensar no significado mais profundo. Eu vejo que é o movimento inverso ao que o mundo faz, né? O que a gente vê é um Natal cada vez mais para dentro de si. A gente tem a oportunidade, às vezes, com esses hábitos, de pegar o Natal e transformar muito mais sobre o presente que foi dado a todos. E não só para um de nós. E não necessariamente chamar essas pessoas... Como eu disse, não cabe nos nossos apartamentos, né? Nas nossas casas, já são projetadas para uma família com um núcleo menor, mas a gente pode antecipar o Natal dessas famílias indo à casa deles, levando uma cesta básica. Tendo esse tempo de comunhão. Eu ouvi agora lá nessa viagem missionária que eu fiz, e eu acho que Natal é uma data boa para isso. Uma das maiores igrejas lá da região, né? Então, eu ouvi um testemunho de uma pessoa muito simples. Nessa viagem missionária, ele disse, pastor, sabe como uma das maiores igrejas aqui, uma das igrejas se tornou uma das maiores? Eles faziam serenatas. Interessante. E à janela, principalmente de pessoas não cristãs e pessoas afastadas, toca uma música, duas, um louvor, a pessoa vem para a janela, faz uma oração e tchau, sem pregação. Ele disse que esse tem sido um método. Interessante, a gente pode aplicar legal. Essa ideia também, ir numa família necessitada, passando enlutada, fazer uma serenata rápida, deixar uma cesta básica e vai para outra casa. A gente faz esse Natal social e depois faz o nosso Natal familiar. Então, eu acho que esse Natal familiar vai ter um sentido muito maior se nós tivermos feito antes o Natal social, né? Então, é outra sugestão aqui para o Natal. Olha quantas sugestões aqui.
Excelente. É uma coisa que eu fiquei pensando é que às vezes a gente, como o Natal é uma data é muito raro assim, tem uma outra pessoa, mas quase todo mundo comemora. A gente às vezes, eu fiquei pensando nisso aqui agora, né? A gente converte e mantém tudo igual, né? Porque já comemorava antes, né? Já tinha o Natal antes, já tinha Páscoa antes, então mantém-se tudo igual. Mas muitas vezes a gente precisa fazer um esforço de parar e pensar como que eu adequo isso aqui? Agora que eu tive um encontro com Jesus, agora que minha vida mudou, será que não muda também de uma maneira... Ainda que, como todos vocês já falaram, né? Não precisa tirar a árvore, não precisa esvaziar alguns elementos positivos, Sim. mas dá para você agregar, né? Outros elementos que vão encher de significado, às vezes, uma festa que se esvaziou com o tempo. É por isso que muita gente sente depressão nessas festas. Muito comum. É muito comum. A pessoa fala, chega o Natal, eu fico deprimido. Fico triste, é verdade. Porque todo mundo está feliz, mas eu não estou feliz. E, geralmente, essa ausência de felicidade é a ausência do sentido. Porque se é sobre a felicidade, aí realmente... É uma roupa nova, vou comemorar um carro novo, vou comemorar... O que é que eu vou comemorar no Natal? Então, vem uma data de tristeza, eu não tenho família. Então... Não tem orçamento, às vezes, para fazer uma festa legal. Eu estou sozinho, então é um dia que está todo mundo feliz e eu estou no meu apartamento trancado, pensando em até pôr fim na vida. Então, é daí que eu falo, a ausência de sentido é que traz esse vácuo, né? Esse vazio e essa tristeza na época do Natal. O Natal também tem que ser uma época de perdão, né? A família se reunir para falar de perdão, para falar de gratidão. Agradecer. Olha, eu quero te agradecer porque esse ano você foi uma pessoa muito importante. Eu quero te agradecer porque esse ano nós conseguimos, finalmente, reunir a família, conversar. Então, a família se elogiar mutuamente, né? Você foi importante, você é importante para unir. Então, eu acho que falta muito elogio entre nós, a gente se elogia pouco, a gente fala muito pouco que a gente é bonito, que a gente é cheiroso, que a gente é legal. Então, é uma data para pedir perdão, olha, me perdoe por aquele dia e tal. Olha, isso é que dá sentido, preenche, e aí essa esperança do Natal, ela se materializa muito mais do que os presentes, né? Por aí. Sensacional. Até porque, né, é o que foi falado, né? Os presentes, eles não vão trazer o verdadeiro significado do Natal, né? A verdadeira importância do Natal, que é qual o significado, o que a pessoa tem que ter no coração, e talvez isso vá ajudá-la a vencer se ela tem uma depressão, uma dificuldade. O sentido do Natal é quem? É Cristo, né? Então, falando disso e praticando tudo que Cristo falou, de perdão, de gratidão, a gente está exatamente trabalhando essa questão do foco correto do Natal. Muito bom, a gente está quase ali no final. Eu vou aproveitar, acho que a gente tem uma margenzinha para mais uma última pergunta. Acho que a gente mergulhou muito aqui nessa última, no Natal. A gente está literalmente entre as duas vindas aí, como a gente vai usar na nossa igreja. Uma palavra que eu queria que a gente perguntar em cima dela, né? E pensando na segunda vinda, é a ideia de expectativa. Quando a gente pensa na volta de Cristo, a gente pensa num evento que quem não é cristão até zomba, né? Tipo, Jesus está voltando há muito tempo. Mesmo para quem é cristão, ainda que você vai tratar com respeito, mas é algo que está no imaginário, às vezes, muito distante, né? Porque é aquela esperança que vai passando o tempo. E acho que pensar em advento é pensar em, talvez, a gente renovar essa expectativa. Acho que é uma maneira de pensar. E aí, pastor Geraldo, como que a gente pode trabalhar esse tema? Como que a gente pode trazer para a vida das pessoas essa necessidade, essa importância de que se renove a expectativa de que o primeiro advento vai acontecer, o segundo advento para nós também? Ou seja, como viver na expectativa dessa segunda volta? Essa é a minha pergunta. Nós temos duas maneiras, é bom lembrar, né? Que nós temos duas maneiras de encontrar Cristo, né?
nesse segundo advento. Ou ele vem ou a gente vai. É verdade. Na verdade, uma coisa que eu aprendi, né? Se você não acredita que Jesus vai voltar, como a Bíblia diz que vai, de um modo esplendoroso, Sim. glorioso, e que está até demorando, ele pode voltar só para você, né? Exato. Se você não acredita que ele vem, mais uma coisa, você pode vai. acreditar que você Que vai. você vai. As certezas da Inclusive, vida, né? dizem que as estatísticas são impressionantes, né? 100% das pessoas morrem. É mesmo? Então, Acho que você pegar Elias ali, então talvez tenha uma- 99,99. Então, esse segundo advento, ou ele vem ou a gente vai. E o texto que norteia tudo isso é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Porque eu imagino esse encontro, ou ele vindo, ou a gente indo, quem ele é. E esse encontro ele pode ser extremamente prazeroso, ou ele pode ser extremamente constrangedor, né? Depende de como nós vamos nos apresentar diante dele. Então, para esse encontro não ser desagradável, o profeta já dizia: prepara-te, Israel, para encontrares com ele, para esse advento. Então, se eu sei que eu vou estar diante de uma majestade, de um ser perfeito, e que deixou os seus mandamentos, e deixou prescrito o que é que agrada a ele. Então, eu creio que a expectativa, nós vamos ter duas expectativas. Paulo fala dessas expectativas. Ele tinha uma expectativa. Ele disse: desde agora me está reservada a coroa. Então, ele tinha uma expectativa de receber uma coroa. E essa expectativa não vinha de nada, vinha da vida dele. Ele falou: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, me encontrar com ele é a realização plena. Agora, a expectativa daquele que viveu totalmente apartado de Deus, encontrar com Deus vai ser algo extremamente desagradável. É até aquela frase: se você não gosta de ficar 5 minutos na presença de Deus, como é que você vai querer viver a eternidade com Ele? Se viveu longe dos seus mandamentos, longe do padrão, como é que eu vou me encontrar? É por isso que muita gente declaradamente fala, hoje já se fala muito abertamente: eu quero ficar no inferno. Porque eu gosto de pagode, eu gosto da cervejinha, eu gosto da batucada, Satanás também gosta. Então, eu já vi isso na boca de Zeca Pagodinho, por exemplo. Ele disse: olha, no céu eu vou ficar muito constrangido. Eu acho que meu lugar é mais lá no inferno, uma cervejinha. Então, a ideia do inferno é da cervejinha, né? só não vai ser gelada. E só não vai ser gelada, né? Aí o humor judaico você tem, né, pastor? Esse é o humor judaico. Então, esse advento, como é que eu tenho que viver? Eu tenho que me preparar para esse encontro. E por isso que a analogia da noiva é interessante. Como é que a noiva se prepara para o casamento? Isso. Ela se desleixa. De jeito nenhum. Pelo contrário, ela se arruma. Da melhor forma A possível. melhor forma, ela se prepara para encontrar com o noivo. Então, esse advento tem as metáforas do casamento, a metáfora do casamento, que é muito interessante. E esse advento não deve ser algo que nos constranja ao medo. Não é? Pelo contrário, é um casamento. contrário. Agora, o problema é não estar preparado para esse casamento. Inclusive, na metáfora lá das bodas do cordeiro, aqueles convidados que não estão com as roupas adequadas vão ser convidados a se retirar. Então, como é que a gente se prepara para esse advento? Está não em contradição aos valores do reino, mas está em sintonia com os valores do reino. Ao máximo, e procurar a solidariedade. Então, viver a solidariedade no Natal, viver em todo o tempo em solidariedade, não somente no Natal, viver em santidade, viver em comunhão, viver na luz, viver na transparência, né? Pensando no outro, repartindo. Então, esse advento, esse encontro com esse Deus não vai ser algo constrangedor, né? Vai ser o coroar de tudo isso, né? A plenitude de tudo isso. Então, eu creio que nós cristãos, o Natal é para refletir tudo isso, é para a gente pensar no advento, de estar em sintonia com o sentido do Natal. Aí eu acho que não tem espaço para depressão no Natal, não. Não tem espaço para tristeza, vai ser uma festa comemorada com alegria, né? Com muita partilha, com muito perdão, com muito elogio, seja uma noite disso tudo. Isso são os valores do reino, né? Muito Muito bom. bom. Bom, acho que é isso.
Para a gente fechar, como sempre, não vou deixar de dar espaço para as nossas considerações finais, mas nosso episódio já vai se encaminhando bem para o final agora. Vai ser bem considerações finais mesmo, pessoal. Assim, se é algo que a gente não falou, que vocês querem trazer, vou também deixar aberto para algum conselho para comemorar o Natal. O pastor Geraldo já trouxe vários. Pastor Gibas, quer começar aí com suas últimas considerações sobre o Advento? Eu acho assim, né, a ideia é essa mesmo, a gente viver esperando a volta de Cristo. Eu acho que algumas palavras, né, que foram ditas aqui, de expectativa, preparação, esperança, reflexão, acho que são palavras que têm que nortear o nosso coração, um tempo de espera, um tempo de preparo, que você, né, um conselho, né, que nesse tempo, né, esse mês, né, espero que você esteja vendo em dezembro, mas quando você vê, sempre que chegar essa época do Natal, que você viva para Deus, pratique todas essas maravilhosas instruções que foram dadas aqui, um tempo de realinhar o nosso coração, realinhar o nosso foco, né, para aquilo que Jesus fez e sabendo que Ele há de voltar para concluir essa obra sobre nossas vidas. Então, o Advento é tudo isso. Comemore bastante o Natal com a sua família e pratique todos os conselhos que foram dados aqui. Deus abençoe. Pastor Eu acho que é isso, né? Já foi tudo muito bem falado. E eu gosto quando o pastor Geraldo coloca sobre a noiva, geralmente eu faço também essa ilustração pensando quando a gente espera para receber alguém em casa. Né? Você convida um amigo, uma família, amigos, parentes, e de repente essa pessoa chega o dia dela ir para sua casa, dela fazer uma visita, um jantar, e a gente prepara toda a casa. Mineiro é muito assim, né? Então você coloca o pão de queijo para assar antes, para ele sair quentinho na hora, você compra aquele queijo Minas novinho, você prepara todas as coisas, coloca ali o forro de mesa, os pratos, joga um arzinho, né? um home spray na casa, você prepara o ambiente, você toma um banho, coloca uma roupa bonita, porque mineiro gosta de tirar foto, e aí quando chega aquele parente querido, aquele amigo querido, você recebe, dá um abraço, ou seja, criou-se uma expectativa, houve uma preparação, houve uma preocupação com a chegada dessa pessoa querida. Quanto mais o nosso Senhor. Né? Nós não podemos esperar o Senhor de qualquer maneira. E quando Jesus voltar, eu estou de qualquer maneira, nem tomei banho, estou de chinelo, não preparei nada para comer. Entra aí, Jesus, fica aí. Eu penso muito nessa questão da preparação, de gerar uma expectativa no coração para o melhor encontro da nossa vida. E o Advento é isso, né? O Natal, claro, né? Já tivemos esse encontro com Cristo, mas todos os dias nós precisamos examinar o nosso coração para nos encontrarmos com Cristo. Pode ser que Ele volte hoje, ou pode ser que eu vá até Ele hoje, e a gente tem que estar preparado. Então, que essa mensagem, esse podcast possa te auxiliar a repensar a sua forma de encarar o Natal, que não seja somente uma data tradicional, comercial, algo mecânico, que você, a gente sempre vai no shopping, compra presentes, coloca ali um Chester, come e vai dormir. Não, que seja realmente um culto, uma celebração, uma alegria, uma festa na sua casa, e que você possa celebrar esse Natal. Feliz Natal, que Deus te abençoe. Amém. Pastor Geraldo. Olha, pela descrição que você fez, eu queria que você me convidasse para ir lá. Tá convidado. Não, você descreveu tão bem que eu falei, eu quero ser convidado para essa festa. Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande, vocês são muito queridos. Vocês fazem parte do meu coração. Amém, vocês têm um lugar igualmente, muito especial. Você sabe disso. A igreja Somos Um é uma igreja muito querida, gosto quando vocês me convidam. E estar aqui com vocês é um privilégio. Gente, as tradições são importantes. Vamos pensar nas crianças. Às vezes a gente esquece que aquilo tem que ser explicado para os nossos filhos. Eles não entendem o símbolo sem que o símbolo seja explicado. Explica o que é que significa aquilo. Só cortando aqui, tá? Me perdoa, pastor. Pois não. Quando você estiver assistindo isso, a nossa igreja está fazendo um devocional para as crianças do dia 1º a 24 de dezembro. Os pais vão receber no culto de domingo, agora dia 30.
né? Um versículo por dia, uma reflexão por dia para o pai fazer com o filho. Importantíssimo, né? A lembrança das crianças. Que legal, está sendo praticado mesmo. Então, isso aí, explica para seus filhos. Filhos, nós estamos aqui reunidos, graças a Deus papai teve condição de comprar um presente. Eu estou te dando esse presente, diga por que eu estou te dando. Porque você é um filho maravilhoso, você é uma bênção. Então, vamos elogiar, vamos realçar o que é positivo. Naquilo que erramos, não vamos realçar o que erramos. No que erramos, peça perdão. Amém. E aí seja uma noite que traga muito sentido para aquela reunião. É assim que a gente comemora o advento, né? Do príncipe da paz, né? Do Filho de Deus, e celebrando os princípios dele. Então, Feliz Natal para você que está nos assistindo. Muito bom, muito bom. Bom, com isso, não só o nosso episódio, como também a segunda temporada do Unicast chega ao fim. A gente sempre pede, né, para você curtir esse episódio, compartilhar, mas mais do que nunca agora, né, a gente, vamos ter mais um hiato entre temporadas, a gente precisa saber se vocês estão assistindo, se vocês estão gostando. Então, por favor, comente. É um episódio maravilhoso desse, né? Você precisa mandar no grupo da família, no grupo da igreja, em todos os lugares. Eu te convido a nos deixar saber como que você tem recebido o nosso podcast. E a gente espera muito se ver em breve no próximo episódio Pedro, do Unicast. Às vezes a pessoa fala assim, me explica o sentido do Natal. Eu vou te mandar um podcast legal aí. Boa! Que vai lá sobre o sentido do Natal. Muito bom, muito bom. É isso. Muito obrigado a todo mundo aqui. Pudemos ter essa conversa maravilhosa. E eu te vejo em breve, meu irmão. Até a próxima.